A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 8, e versículo de número 49 e 50, que vai nos dizer assim: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente, ela será salva. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Jairo aqui tinha duas opções: ou ele acreditava naquilo que havia sido dito sobre o que estava acontecendo na sua casa, ou ele cria que o Senhor Jesus é poderoso para fazer muito mais do que ele havia pedido. Porque quando Jairo, ele vai até o Senhor Jesus, ele pede para que Jesus cure a sua filha. Mas Jesus, irmãos, iria fazer muito mais do que uma cura na vida de Jairo, na casa, na família dele. O Senhor está dizendo para você: creia na minha palavra, porque eu tenho coisas maiores para fazer na sua vida. Creia na minha palavra, porque eu tenho o inexplicável para fazer acontecer na tua história. Deus te trouxe aqui, meu irmão e minha irmã, para te falar: creia na palavra do Senhor. Muitas vezes vamos ser tentados, irmãos, a olhar para as circunstâncias. Muitas vezes vamos ser tentados a ouvir palavras contrárias, mas o Senhor está dizendo: você precisa fitar os olhos no Senhor. Aqui havia duas opções para Jairo. Ele poderia acreditar no que foi dito para ele, no que estava acontecendo realmente no cenário ali, que a filha dele já estava morta, e acreditando nisso e desacreditando de Jesus, ele poderia ir sepultar a sua filha, perdendo as esperanças. Ou ele cria na palavra que Jesus disse para ele no versículo de número 50: não temas, crê somente, ela será salva. A palavra de Jesus foi muito clara: Jairo não precisava temer. Quando você escolhe acreditar em Jesus, você não pode ficar dando lugar ao medo, porque o medo muitas vezes vai te paralisar. O medo muitas vezes vai fazer com que você contemple aquilo que não vai acontecer no teu cenário, coisas contrárias. Muitas vezes o medo é tão grande que a gente começa a enxergar coisas contrárias, coisas que nem vão acontecer. O Senhor está dizendo: lança fora o medo, porque o medo tem feito a tua mente trabalhar contrário do que eu te disse. E se eu lancei uma palavra na tua vida, eu sou fiel para cumprir a minha palavra. Eu sou fiel para fazer acontecer aquilo que eu disse. Irmão, nós servimos a um Deus que é poderoso e precisamos nos apegar à palavra dele, não ao que o cenário nos diz. O cenário de Jairo era totalmente contrário. A filha dele já não estava mais doente, agora já estava morta. Por isso, um homem veio dizer para ele: ó, não incomodes mais, não tem mais jeito. Talvez você está olhando para o teu cenário e está vendo que não tem mais jeito. Pessoas têm olhado para a sua história e têm dito: não tem mais jeito, não luta mais por este casamento, não ora mais por este filho, não tenha esperança de um emprego melhor, porque não vai acontecer. E Deus está dizendo: repreenda palavras contrárias. Repreenda pensamentos que o Senhor não aprova. A partir de hoje é tempo de colocar a sua fé em ação. Declare comigo: eu vou colocar a minha fé em ação e o milagre vai sim acontecer. Eu vou colocar a minha fé em ação e o milagre vai sim acontecer. Jairo precisava não ter medo. Diante das circunstâncias contrárias, ele precisava dar lugar à fé. Diante daquilo que é contrário, você não pode mostrar temor, mostrar medo. Mas você precisa, nestes momentos em que o medo tenta tomar conta do seu coração, da sua mente, das suas emoções, você dá lugar à sua fé e não ao medo. Declare comigo: eu vou dar lugar à minha fé. Eu vou dar lugar à minha fé. Jairo precisava crer. Quando você dá lugar à fé, você acredita. O Senhor Jesus disse para ele: não temas, não tenha medo, creia, crê somente. É tempo de colocar a fé em ação, Jairo. É agora que eu vou começar a fazer milagre. A tua filha será salva. Eu não perdi o controle de nada. O Senhor te trouxe aqui para lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que ele não perdeu o controle de nada. Estava um tumulto na casa de Jairo, mas Jesus continuava no controle. Tudo parecia estar contrário, mas Jesus continuava no controle. Jesus não mudou, irmãos, a rota dele, mas ele foi com direção à casa de Jairo, porque quando as coisas pioram é porque Jesus está chegando.
Muitas vezes a gente não compreende isso e diz, Deus, por que as coisas estão piorando tanto? Porque a porta está fechando, Senhor. Por que tantas dificuldades? Por que tantos problemas? E Deus está dizendo para você, é porque está próximo do milagre acontecer. É porque está próximo do nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Coisas grandes fará o Senhor pela tua história, como Ele fez com Jairo. Tudo estava contrário aqui. E Jairo deu lugar à fé. Ele não deu ouvidos àquilo que foi dito sobre o cenário. Se você escolher dar ouvidos àquilo que as pessoas falam sobre você, aquilo que elas estão falando sobre o cenário, sobre o que elas estão vendo momentaneamente, sobre o descrédito delas com sonhos e projetos que Deus te entregou, você vai acabar esmorecendo. Porque quando a gente dá ouvidos, irmãos, àquilo que é contrário, acaba minando a nossa fé. Declare comigo, eu não vou dar ouvidos ao que é contrário. Eu não vou dar ouvidos ao que é contrário. Se é contrário do que Deus disse, irmãos, você não tem que dar ouvidos. A sua fé não é firmada naquilo que você contempla. Lembre disso. Você não é movido por aquilo que você vê. Você não é movido por aquilo que os teus olhos estão contemplando. Mas você é movido por fé. E quando você é movido por fé, a circunstância pode ser contrária, mas se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai fazer acontecer. Ele não é homem para que minta, irmãos. Nem é filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele falaria, não cumpriria. Acaso Ele falaria, não confirmaria. Jesus estava lançando aqui a palavra e Jairo precisava acreditar. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus foi até a casa de Jairo. E chegando lá, o milagre aconteceu. Todos tiveram que contemplar. Todos aqueles, irmãos, que estavam rindo, que estavam zombando de Jesus quando Jesus disse que a menina não estava morta, mas estava dormindo, porque Jesus não tratou a morte da menina como a morte ali eterna. Acabou, não tem mais jeito não. Mas Ele tratou como um sono que ela despertaria, porque Ele sabia o que estava para fazer. É por isso que a gente não deve se apegar ao cenário e nem aquilo que as pessoas, elas estão falando a respeito do nosso cenário. Nós não somos movidos por isso, porque Jesus veio de uma forma diferente. Você está vendo o seu esposo aí, parecendo que não vai se converter. Jesus está dizendo, vai se converter, vai ser um pastor. Você está vendo sua esposa aí, parecendo que não vai mudar. E Deus está dizendo, vai ser uma mulher virtuosa, valorosa, abençoada. Você está vendo seus filhos aí parecendo que nunca vão entrar pelo caminho da salvação. E Deus está dizendo, vai ser uma missionária, vai ser um porteiro da minha casa, vai ser um diácono, vai ser um presbítero, vai ser um pregador, vai ser uma pregadora. O Senhor está dizendo, eu vejo de forma diferente. Jesus disse que a menina estava dormindo, irmãos. Jesus não tratou a morte da filha de Jairo como uma morte porque Ele sabia o que Ele estava para fazer. Ele está dizendo para você, eu sei, minha filha. Eu sei, meu filho, que eu estou para fazer e é coisas grandes, mas você não pode se apegar àquilo que é contrário. Você não pode se apegar às palavras que são ditas de forma contrária, mas você precisa se apegar à palavra de Deus. Se apegar ao que Deus falou contigo, porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai fazer acontecer. Declare comigo, eu vou me apegar à palavra de Deus e não ao cenário. Eu vou me apegar à palavra de Deus e não ao cenário. Jesus estava ali, irmãos, e trouxe vida para a filha de Jairo. Aquilo que parecia ser impossível aconteceu. Por quê? Deixa eu enfatizar isso para você. Porque Jairo creu na palavra. Porque Jairo se apegou ao que Jesus disse. Jairo não se apegou àquilo que era negativo. Você não pode se apegar àquilo que é negativo. Muitas vezes, palavras contrárias, pensamentos pessimistas vão tentar nos parar, mas nós precisamos nos apegar à palavra. A palavra do Senhor Jesus. Se Ele falou, irmãos, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Jesus não era limitado. Jesus, Ele ia trazer para a filha de Jairo a vida. E Jairo não precisava somente crer no Jesus que cura, mas é no Jesus, irmãos, que tem todo o poder. E foi isso que ele fez. Ele creu no Jesus que poderia fazer todas as coisas. Eu quero lhe dizer que para Deus não tem nada impossível. Talvez o seu cenário estava de uma forma, parecia até que era um cenário perfeito para milagre, mas agora ele está pior. E Deus está dizendo, são nesses momentos em que eu glorifico o meu nome. São nesses cenários que eu mostro o quanto eu sou poderoso.
São nesses cenários que eu faço o meu nome ser glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. O cenário de Jairo piorou, a filha dele veio a óbito, ela morreu. E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando ele foi primeiramente até o Senhor Jesus, ela ainda estava muito doente, quase à morte, mas não havia morrido. Mas quando Jesus vai em direção à casa de Jairo, quando ele está no caminho, vem o recado, ela já morreu, não tem jeito. E muitas vezes, irmão, será assim. Você está indo ali com Jesus na rota do seu milagre, mas no meio do caminho vai vir uma notícia que vai parecer que não tem jeito, mas Deus está dizendo para você, eu estou indo a caminho. Eu não perco tempo, eu não erro o endereço, eu não brinco de fazer promessa. Quando eu falo, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se Jesus, ele se dispôs a ir até a casa de Jairo, é porque haveria milagre ali. Jesus sabe, irmãos, qual é o cenário perfeito para milagre. Porque tudo está nas mãos dele, então se ele quer fazer, ninguém pode invalidar. Jesus quis fazer na casa de Jairo um milagre. Jesus quer fazer um milagre na sua casa, mas ele te trouxe aqui para lhe dizer, você precisa se apegar à palavra de Deus. Você precisa se apegar àquilo que Deus falou e não àquilo que o seu cenário tem lhe mostrado. E não àquilo que algumas pessoas pessimistas têm falado. Não dê ouvidos, irmãos, a pessoas que não entendem de milagres. A pessoas que não são pessoas usadas por Deus e sim pelo inimigo para te parar. Muitas vezes pessoas vão falar sobre o teu cenário como se você estivesse preso a ele. Você observa aqui que quando este homem veio, esta pessoa, veio falar aqui da casa do chefe da sinagoga, da casa de Jairo, trazendo a notícia, parecia que tudo estava findado, mas não era isso que ia acontecer. Isso aqui era somente, irmãos, o anúncio de que o milagre seria maior. Tem muitas pessoas que olham para o cenário da gente e pensam que tudo está perdido e Deus está dizendo não. Eles não sabem o que eu estou prestes a fazer, por isso não se apegue à palavra do mensageiro. Não se apegue à palavra daqueles que têm falado o contrário do que Deus falou. Tem pessoas que vão ser usadas, irmãos, pelo inimigo para tentar te desmotivar. Tem pessoas que vão tentar parar você no caminho do milagre. E isso aqui estava acontecendo de maneira muito clara com Jairo. Jairo estava quase sendo desmotivado. Mas a Bíblia diz que a palavra de Jesus foi maior e Jairo creu na palavra de Jesus. Talvez você entrou aqui quase se desmotivando com casamento, com finanças, com saúde, com os filhos. E Deus está dizendo, não perca as esperanças. Você tem que lembrar da palavra que Deus falou. Você tem que lembrar da promessa que Deus fez, porque a promessa de Deus é maior do que o cenário. A promessa de Deus é maior do que as circunstâncias contrárias. A promessa de Deus é maior do que aquilo que nós contemplamos humanamente falando. Declare comigo, a promessa do meu Deus é maior do que o meu cenário. A promessa do meu Deus é maior do que o meu cenário. O seu cenário pode ser totalmente contrário, mas a promessa de Deus, ela não volta vazia. Jesus se dispôs, ele foi. Chegando lá, irmãos, a Bíblia nos diz que, versículo 55, voltou-lhe o Espírito, ele imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Jesus não perde tempo. Jesus trouxe a vida para esta menina. A Bíblia nos diz que voltou-lhe o Espírito, ou seja, aquela que estava morta reviveu. Por quê? Porque o pai dela se apegou à palavra. A palavra de quem? A palavra contrária? Não. A palavra de Jesus. E é isso que você precisa fazer. O seu cenário é contrário. As lutas muitas vezes tentam te parar. As adversidades muitas vezes vêm para tentar te dizer contrário, mas hoje o Senhor te convida a se apegar à palavra dele, porque quando você se apega à palavra dele, você vê o milagre acontecendo diante dos teus olhos, você vê o nome do Senhor sendo glorificado, você vê Deus fazendo coisas grandes e firmes diante dos teus olhos e você se alegra com o que Deus faz. Aqui estava Jairo, feliz, maravilhado, ele e a sua esposa, versículo 56, somente a parte A, seus pais ficaram maravilhados. Jairo e sua esposa ficaram maravilhados com o que havia acontecido, mas ficaram maravilhados por quê? Porque Jairo creu. Você só fica maravilhado com o milagre, você só vê o resultado daquilo que você depositou a sua fé quando você acredita. Jairo, primeiramente, tinha tudo para desistir. Você entrou aqui tendo tudo para desistir.
Você entrou aqui tendo tudo para parar, dizendo não vai dar certo, não vai acontecer. Diante do cenário, tudo é contrário, mas Deus está dizendo uma palavra sobre você. Rabasto candaraia. Há uma palavra sobre a tua casa, lembra? Há uma palavra sobre o teu casamento. Há uma palavra sobre a tua vida financeira. E é por isso que você não desiste. É por isso que você não retrocede, porque você lembra. A palavra de Deus sobre a minha vida é maior. A palavra de Deus sobre a minha história é maior. O que Deus reservou para a minha vida é melhor. Deus tem o melhor para você. E o Senhor está dizendo através dessa palavra: se apegue à minha palavra, porque eu vou te fazer viver milagres. O meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, será glorificado na sua casa, será glorificado na sua vida, se você se apegar ao que Jesus falou contigo. Não temas, Jairo, crê somente, ela será salva. E Jairo creu. A filha dele foi salva. Jairo não deu lugar ao medo. Não dê lugar ao medo, mas dê lugar à fé. Porque certamente, meu irmão, certamente, minha irmã, Deus honrará a sua fé. Declare comigo: eu não vou dar lugar ao medo, eu vou dar lugar à fé. Eu não vou dar lugar ao medo, eu vou dar lugar à fé. Quando você dá lugar à fé, certamente o milagre acontecerá e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, Deus. Esta palavra, Pai, é uma resposta e eu te agradeço por isso, porque o Senhor está o Senhor está respondendo aos teus filhos, dizendo: não olhe para o cenário contrário, não olhe para as palavras pessimistas, palavras adversas, pensamentos muitas vezes contrários, dizendo que o milagre não vai acontecer, que o seu cenário não vai mudar, mas creia no que o Senhor falou. Se apegue à palavra de Jesus como Jairo se apegou, com toda a sua força, com toda a sua fé, porque você certamente viverá milagre, Deus. O Senhor fez coisas grandes na casa de Jairo, de maneira que ele e a esposa dele ficaram impactados. Eu sei, Pai, que o Senhor fará coisas grandes na vida dos seus filhos, Senhor. Se eles não desistirem, se eles não retrocederem, mas se eles permanecerem firmes, o Senhor está dizendo para você: é tempo de permanecer firme. Não é tempo de deixar tudo, não é tempo de desistir, porque Deus vai te dar vitória. O cenário impossível, quando parece que é o fim, é porque o Senhor está chegando com o teu milagre para glorificar o nome dele, Senhor. Obrigada por nos lembrar que não andamos por vista e sim por fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não, meu Pai amado, vê, mas acredita, porque nós cremos naquilo que não vemos, meu Pai, pois isso é fé. Nos ajude, Senhor, nos acrescente fé, Pai, porque queremos crer como Jairo creu, queremos acreditar na tua palavra, mesmo que o cenário seja contrário, porque o teu nome, Senhor, será glorificado na nossa vida, como foi na história de Jairo, Pai. Jairo e a casa dele viveu milagres. Eu creio que o teu filho e a tua filha viverão milagres, e a casa deles também. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, meu Senhor. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida e à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Pai. Eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, Pai, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, e que haja testemunho para os teus filhos contarem. Senhor, toma também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, que o Senhor os abençoe, os prospere, Senhor, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, Pai, segundo a tua vontade e teu querer, mas a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço, crendo, Pai, na nossa vitória.
Amém. Deus está dizendo para você através dessa palavra, não se apegue àquilo que é contrário, mas se apegue à palavra de Jesus. Jairo se apegou à palavra de Jesus e ele, a casa dele, viveu milagres. Quando você se apega à palavra do Senhor Jesus, não somente você, mas os teus, a tua casa vive milagres e o nome do Senhor é glorificado. Você não anda por vista, você anda por fé. Por isso o Senhor diz para você, continue firme, porque Ele vai honrar a sua fé. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.